Olá, o meu nome é José Limão e você está no Just in Time, o podcast da APLOG, da Associação Portuguesa de Logística. Mensalmente, o Just in Time convida uma personalidade de reconhecido mérito e de notoriedade pública para uma conversa informal que aborda temas como a atualidade económica, a atividade da logística, a gestão de organizações e pessoas, mas também outros temas mais relevantes e dos desafios que a atividade enfrenta. É, portanto, um espaço de partilha, é um espaço de reflexão, é um espaço de exposição de ideias, mas também de experiências vividas, de aprendizagens aprendidas e, portanto, vamos mostrar o percurso de vida do convidado que não é mais do que a pessoa que está por detrás do profissional. Para enriquecer esta conversa, tenho ao meu lado o Afonso Almeida, presidente da APLOG. Olá, Afonso, tudo bem? Olá, Zé Limão. E, claro, à nossa frente, o nosso primeiro convidado deste episódio do Just in Time, José Luís Simões, presidente da Luís Simões Logística Integrada, a quem dou as boas-vindas e agradeço desde já a disponibilidade em estar aqui presente. Olá, José Luís, bem-vindo e obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por este convite, e o contexto dessa época são poucos os que viveram, que cá estão ainda presentes, mas eram outras realidades e eram outros contextos. O meu pai e a minha mãe, Fernando e Delfina, juntaram-se e conheceram-se no mercado da Figueira. Ainda existia ali um mercado como semelhante ao mercado do Leão, e é aí que eles se conhecem e casam e têm o primeiro filho, o Lionel. Portanto, e quando nasce o primeiro filho, ele instala uma mercearia numa aldeia rural onde haviam apenas 12 famílias. Portanto, do Concelho de Louros, não é? No Concelho de Louros, a aldeia chama-se Moninhos, onde ainda hoje é a sede da empresa. Portanto, está lá a sede da empresa. Não é está fisicamente mesmo lá. Algumas estruturas corporativas seguem aí. Portanto, eu sou irmão do Lionel e do Jorge. O Jorge veio 9 anos depois de mim e o Lionel 5 anos antes. Eu sou pai de 3 filhas, a Anabela, a Daniela e a Cláudia, e sou avô de 6 netos. Portanto, do contexto e desta situação familiar, há aqui o composto. É evidente que nisto tudo, a Rosa, que me acompanhou sempre, é uma peça importante, porque neste contexto de ausências, de trabalho, de dureza, de alterações, é preciso que haja quem assegura a família, quem assegura o equilíbrio emocional, e a Rosa é absolutamente determinante neste contexto todo. O tempo que se vivia nessa altura era um tempo de ausência, diria, a maior parte da população portuguesa não tinha consciência política, portanto não havia esse diálogo. O meu pai era um dos que votava, portanto, porque tinha contribuição industrial. Nessa altura as mulheres não votavam, não é? Não, as mulheres não votavam, e votavam só os que tinham contribuição industrial, que é uma coisa estranha, mas ou uma outra coisa que eu agora não tenho a definição, mas era aquela coisa agrícola, e também outras funções e outras responsabilidades, eu diria, também votavam, mas... O meu pai votou poucas vezes naqueles contextos, achava que aquilo não acrescentava valor, não percebia nada do que eles estavam a dizer. Até piada é que eu hoje, passados estes anos todos, também não percebo nada do que eles dizem, portanto, não os compreendo. Mas é nesse contexto que nos focamos em superar as dificuldades que havia. Eu diria, se trabalhar no campo dependíamos do tempo e dependíamos também de que o mercado comprasse os produtos ou não. Também é verdade que nos transportes, quando apareceu a primeira caminhoneta, que é não sei se vamos ter tempo, mas é um tema curioso. Ele traz a carta de condução da tropa e vai ser motorista de empresas agrícolas que tinham uma caminhoneta. As caminhonetas eram caminhonetas de 3 transportavam os produtos agrícolas para os mercados. 4 toneladas para os mercados. Até porque os mercados não cabia outro tipo de veículos que não fossem esses. Portanto, esse tema, ele chega a ter 6 patrões,
e resolve, ou sexto patrão, resolve, em vez de apanhar Ser o ele o sétimo, patrão. ele, em conjunto com um amigo, comprarem uma caminhoneta e ele passar a fazer esse trabalho. Os anos 50 foram muitíssimo duros, de grande adversidade e também de algum paradoxo. Porquê? Porque estava-se a assistir a uma grande transformação económica no país. O Portugal cresce ao mais alto nível na sua história dos anos 53 a 73. E isso, desenvolvimento da construção civil, é aí que se desenvolvem As infraestruturas, a Ponte 25 de Abril é um bom exemplo para exemplificar isso, mas também se montam algumas indústrias e algumas estruturas. Rede de escolas, não é? A rede de escolas, também a rede de escolas já se tinha feito, a rede de escolas primárias sim, os liceus não, os liceus nessa altura, os bairros sociais de Alvalade, de Olivais, de Carnaxide, olha, por aqui, estes bairros são dessa altura. Mas quando vinha o inverno, não havia nada para fazer. Não temos ideia o que é que podia ser representar termos empregados e um caminhão e ter meses inteiros sem uma única viagem para fazer, a não ser alguma atividade agrícola até ao mercado. Essa realidade existiu. E não me queixo. Era a realidade foi vivida que por tínhamos. si e pelos seus irmãos e família. Era igual aos outros todos. Nós não éramos exceção. Não sei se... Não somos vítimas. Era a realidade que existia. E nos anos 60 a situação ainda se complica mais, porque o desenvolvimento acelera-se, vem a guerra do ultramar e há aqui paradoxos grandes. A aldeia rural, com um grande impacto, a desertificar-se para as unidades, as zonas industriais e as zonas habitacionais, onde era preciso construção civil e outras coisas. Digo uma coisa só para focar um bocadinho. Nesse tempo, nesses anos 50, 60 e até 70, onde o José Luís era um jovem, não é? Fez a sua escola primária, o seu ensino primário, nessa aldeia. Sim, não. A escola primária ficava a 2 km do sítio onde eu vivia. Como é que fazia a deslocação? A Como pé, todos os outros, não é? atravessando um pinhal, com 7 anos de idade, e que no inverno era de noite, porque tínhamos lá atrás às 8 e saíamos às 6, e não falta dia nenhum. O seu mundo de brincadeira, de lazer, era na aldeia. Eu costumo ter uma expressão para caracterizar as brincadeiras. A gente caminhava, encontrava as pedras, com elas fazíamos as pontes e criávamos castelos imaginários. Portanto, divertíamos-se à grande construindo os nossos brinquedos. A seguir a essa parte, a essa altura do ensino primário, o Zé Luís, enfim, à medida que foi crescendo, teve oportunidades de ir para o liceu, formar-se noutras escolas, conhecendo outros contextos, outras cidades ou outras povoações ali próximas? O contexto da época tem uma realidade que não somos capazes de hoje comparar. Quando fiz a preparação para a admissão ao liceu, aquilo precisava de uma carta assinada pelo meu pai para autorizar ir a exame, e a professora vai lá à casa, já o conhecia, e ele disse-lhe que não assinava. Qual era a razão que ele... E ele disse-lhe, chamou-a cá fora, olhou à volta e disse: está a ver estas quintas todas, esta gente toda que está aqui, todos os que foram para o liceu ou se perdeu o filho ou se perdeu a família. E eu não quero nem uma coisa nem outra. Ele, se precisar de formação, ele vai descobrir formação quando precisar. Eu, durante uns 20 anos, não lhe perdoei, mas depois reconheci que ele tinha razão. Sentiu na altura que era, de alguma forma, injusto esse quase impedimento no seu crescimento, no conhecer outros jovens? A injustiça que se pensa aos 11 anos de idade, aos 10 anos de idade, não é uma coisa que seja mais do que isso. Nunca me incomodou, sei lá, no dia seguinte eu não me estava a preocupar com isto com o meu pai, mas diria que, para dar um exemplo, quando, a seguir eu sou encarregue de ficar com a mercearia e tinha bem uns 11 anos de idade, porque durante o dia havia pouco para fazer, eu ficava lá a tomar conta e ao fim da segunda semana tinha conseguido que a carrinha da Gulbenkian fosse lá levar livros para a gente ler. Teve um problema que só foi um ano, porque o único leitor era mesmo só eu. Portanto, a situação correu mal
Mas depois arranjei o motorista, era dali perto, eu ele encomendava-lhe os livros e ele vinha. E ele trazia. E ele ali. Há sempre um caminho alternativo. Exatamente, não é? portanto, mas ele tinha razão, era só para ti, então vim cá trazer-te. Exatamente. Zé Luís, já nessa altura sentia uma, deixa-me dizer, uma avidez pelo conhecimento e por aprender e por conhecer novas realidades. Eu tive um privilégio de ter um pai invulgar. Ele dizia-me assim, nesses tempos, eu fui muitas vezes com ele de carro, que ele era motorista de um caminhão, e ele dizia-me, tu estás a ver aqui Vila Franca? O primeiro dizia assim, Sacavém, Algés, estás a ver isto aqui? A cidade vai ser isso tudo, vai ser tudo cheio. Não estava lá nada, era só hortas até ao Campo Grande. E depois estás a ver Vila Franca, Malveira, Ericeira, Mafra e tal. Isso vai ser tudo a grande Lisboa. Não estava enganado. E dizia outra coisa, estás a ver este relógio? Um dia vai ser o teu telefone. E disse isto nos anos 60. Isso era um grande, diria, desconforto para quem tivesse acomodado, que não era o meu caso, mas era uma grande luz que permitia, sim, vais em frente. Quando esteve à frente, enfim, eu digo assim pomposamente, à frente da mercearia, lembro-me de uma história que partilhámos os dois em conversa há uns tempos atrás, sobre que o Zé Luís queria pôr os produtos na prateleira, hoje chamado linear, não é? Qual era a sua ideia duas coisas em transformar, enfim, esse acesso ao produto aos clientes? Isso em termos, esse episódio pode ser muito útil hoje. Em termos práticos e num conceito de satisfação da necessidade dos clientes ou dos destinatários, é muito relevante ter em conta. Qual era o meu problema? Que me incomodava, que era, as pessoas andavam a trabalhar, chegavam normalmente ao fim do dia, todos ao mesmo tempo, à mercearia para levar as coisas que precisavam para o jantar ou para casa, ou isso assim. E aquilo, não havia mãos a medir. O tempo era do dia inteiro parado e eu depois estava 1 hora ou 2. Em stress. Bom, e não percebi tudo. E como já vão concluir, não percebi tudo. Embora o meu pai não tenha deixado de ir para o liceu, aos 11 anos dá-me uma carta a um amigo que iam fazer uma viagem da AIP a Bruxelas. A AIP é a Associação Industrial Portuguesa. Iam fazer uma viagem a Bruxelas porque havia aí uma comunidade europeia, uma coisa qualquer assim, que ele não fazia ideia. Vai lá e eu depois explica lá o que é que lá é isso, o que é. Bom, eu para dar uma ideia, eu era muito miúdo, 11 anos, era magríssimo, e eu, quando cheguei, o Jacques Delors perguntou, o que é que este menino vem aqui fazer? Tive ao colo dele, não sei se está a ver a ideia, não é? Portanto, é um pequeno detalhe. Bom, resumindo, essa realidade desse tempo, quando chegamos ao aeroporto, eu descubro que o free shop não tinha prateleira, não tinha gavetas, não tinha nada a granel, tinha tudo como embalado. Era na mercearia. Não, lá na mercearia era tudo. É tudo em gavetas. A granel, batatas, arroz, feijão, massa, tudo, açúcar, tudo era a granel. Mas nas lojas do aeroporto já não era assim. A loja do aeroporto, quer dizer, estamos a falar em Bruxelas, a loja tinha para aí 30 metros quadrados ou 40 metros quadrados, tinha poucas prateleiras, estamos a falar dos anos 60, em princípio dos anos 60. Bom, eu venho cheio de entusiasmo e o meu pai, com já 36 anos, tem a primeira semana de férias com a minha mãe. Tivemos à espera um ano que viesse o carro, ele comprou o carro, mas depois não tinha a garagem feita, e o carro não veio enquanto a garagem não ficou feita, e quando veio o carro foram de férias, uma semana. E fiquei lá a tomar conta da mercearia. E resolvi, à margem deles, da ordem, exposto a levar uma grandíssima tarefa, o que me parecia bem merecida, e resolvi serrar as tulhas, onde estavam as coisas, tirar as gavetas, abrir as prateleiras e pôr aquilo tudo e ensacar tudo. Ensacar tudo com um quilo de feijão, um quilo de batata, um quilo... Não sei. Algumas coisas tinha pacotes só de 250, de 1 quilo e de 2 quilos. Segmentava a oferta. E tal, porque havia clientes. Eu já sabia que eram os clientes. E isso deu resultado? Bom, ora bem, aí veio o problema. Não consegui satisfazer as necessidades das pessoas. Por uma razão simples, que eu não tinha percebido que as pessoas iam à mercearia a propósito de comprar qualquer coisa para terem o seu momento social. Exatamente. E quando lá chegaram, ficaram muitíssimo aborrecidas comigo, porque agora não tinham justificação para lá ficar. Bom, tive que arranjar uns entretenimentos, com umas coisas para contarem, umas histórias e tal. Foi interessante, um dia até levamos um filme
projetado, daqueles que faziam na rua, dos Bush e Estica, talvez merecesse a pena contar este pormenor. Numa coisa branca, num lençol branco, projetavam e tal. Custava 25 tostões. O meu contrato com o cliente, que o senhor fazia aquilo, tinha que pagar 25 tostões se eu conseguisse mais e tal. Bom, arranjei um patrocinador, pagou os 25 tostões e depois disse que cada um dava o que desse. Aquilo até foi um bom negócio. Começando por aí. Mas no fim, estava a aldeia inteira a assistir. E no fim, uma das senhoras ria-se à grande, uma senhora que eu nunca tinha visto rir na vida. Eu vou ter com ela, despertei a atenção, analfabeta, obviamente, me perguntei, então, gostou? Que delícia, foi muito bom. E isto é bom? Isso eu não sei. Não sabe? Não tenho fator de comparação. Isto é brutal nos dias de hoje. Toda a gente acha que tudo é bom, mas não tem ideia se tem fator de comparação para saber que é bom comparado com em relação aqui. Exatamente. Exato. A história das prateleiras na loja acabou por não resultar. E o que é que aconteceu à mercearia? Agora fiquei curioso. Bom, a mercearia foi um elemento nuclear. Tinha sido criada pela minha mãe, houve ali umas décadas, depois casamos, ficou a ser gerida pela minha cunhada, diria acompanhado pela minha cunhada. Já agora um detalhe, nos primeiros, entre os anos 60, eu diria 50 também, mas desde os anos 50 até aos anos 90, os empregados que nós estávamos em Moninhos, era a sede, os empregados quando chegavam à empresa eram as nossas mulheres que tratavam do almoço deles, ou do jantar. De todos. Ou seja, nessa altura, já com a empresa criada, a empresa foi criada pelo seu pai? Sim, mas elas tinham esse papel de gerir, tanto a minha cunhada como mais tarde a minha mulher, porque casamos, nós casamos há uns anos depois. Elas tinham essa responsabilidade, junto com a minha mãe, que acompanhava sempre, e mais algum colaborador lá em casa, que garantia que havia condições para que as pessoas, quando chegassem, tinham para comer. Coisa que hoje parece fora de moda, mas para se ter pessoas para trabalhar e a garantir que elas tinham mesmo alimentação, porque a probabilidade, se não lhe dar alimentação, era não terem alimentação. E a mercearia foi gerida dessa forma, entretanto evoluiu, ficou com a estanteria, com lineares. Finalmente com os lineares. Entretanto houve obras e aquilo ficou bonitinho e tal. Porém veio a moderna distribuição e começou a ter cada vez menos sentido. Portanto, não tinha capacidade para concorrer e é nessa altura decidiu-se internamente que deveríamos tomar uma decisão e a minha proposta de que o negócio fosse encerrado. Tinha-se criado uma empresa específica para isso, que se chamava Luís Simões Comércio e Retalhista, e encerrou-se essa atividade em consequência de que não tinha aquela dimensão, não tinha condições para se... Daí a frase que me lembro de ter ouvido de si, que um dia temos que fazer coisas de que não gostamos. Bom, e esta foi talvez a mais difícil, porque tinha sido criado para a minha mãe e era a minha mulher que geria. Eu digo que ela ainda hoje não me perdoou. Portanto, eu creio que foi na altura, muito difícil para mim, mas a gente tem que fazer coisas que não gosta. Exatamente. E trabalhar com pessoas que nem sempre são as que mais desejamos. Mas isso é uma opção nossa. E, tem tempo, e pode ser por tempo limitado. Os outros não são. São para o resto da vida. Portanto, Luís Simões foi das primeiras a ter motorização na sua atividade. Não foi a primeira. Não digo que foi a primeira, mas foi dos primeiros, do primeiro lote de empresários. O filme da Aldeia da Roupa Branca, que é produzido uns anos antes, descreve bem isso. Olha, exatamente isso. Também tínhamos essa função nos anos 40 e 50 de levar a roupa para o mercado. Para Lisboa, para as pessoas. E é nessa altura, já com a Luís Simões formada, por imposição legal... Sim, porque é que é imposição legal? Porque se não se fosse constituída como empresa, não era transmissível o alvará. Okay. Os alvarás eram pessoais e intransmissíveis e como não podiam ser transmissíveis, tinha que constituir a empresa. Tinha que constituir uma empresa para passar o alvará para... O que aconteceu é que depois, para crescermos, compramos 2 dezenas delas, claro, nos anos seguintes,
que levou a que em 80, 81 fizéssemos a primeira fusão, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, nem fazia ideia o que fosse, mas a primeira fusão de empresas, todas pequeníssimas, todas micros, mas para ter alguma utilidade, porque a lei já nos permitia fazer isso. É nessa altura, quando os três irmãos tomam o destino da empresa, que foram dos primeiros a segmentar mercados consoante as atividades de negócio, não é? Mais uma vez, talvez nós víamos com muita nitidez as necessidades. Isso sim, víamos a necessidade. Tinham esse filtro muito bem afinado. Não tínhamos tanto a estratégia, mas se a necessidade era preciso satisfazê-la, devíamos ir por aí, porque isso nos abria o caminho ou mantinha o caminho para trabalhar. A necessidade de satisfazer um mercado que estava relacionado com o desenvolvimento da agricultura, agora já não em hortaliças só, mas em cereais a granel, que exigia outras coisas, e a construção civil abre uma fábrica ao pé de nós, que era a Nova Obra, e nós embarcamos na ser o operador da Nova Obra. Não éramos o único, mas éramos o operador da Nova Obra, e quando veio o 25 de Abril, aquilo politizou-se e acabou rapidamente. E quando digo rapidamente, levou 3 ou 4 anos ou 5, e nós percebemos que não podíamos ter só um cliente. Portanto, a primeira aprendizagem que tivemos foi: não se pode ter só um cliente. Isso por alturas do 25 de Abril, quando sim, entre o 25 época das nacionalizações, sim. Enfim. Não, as nacionalizações, na Nova Obra não foi nacionalizada, mas as nacionalizações vêm em 75 e para o país. O termo é mais ou menos este: o desenvolvimento. Estava em curso o terceiro plano de fomento do Estado Novo, e esse Estado de fomento eram os 3 S's. Um documento fantástico, não era? Fantástico. De planeamento, de estratégia, de metas. Pôr Portugal na Europa. Que era uma coisa. Não sou politicamente defensor sim, claro, desses contextos. Mas o documento em si era. Desde que há liberdade e democracia, eu votei todas as vezes, rigorosamente todas as vezes a que fui solicitado a votar. Portanto, sou um defensor da livre economia de mercado e sou um defensor da liberdade e das pessoas poderem decidir, e isso não era tão prático assim. Isso é a questão que se levanta quando chega ao 25 de Abril e chega ao 75, apanhou a maior parte das pessoas completamente despolitizadas, eu inclusive, eu e os meus irmãos. Portanto, nos anos 80, a Luís Simões faz uma coisa que era uma coisa, enfim, não digo que seja o primeiro, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma postura de dar formação aos motoristas. Porquê dar formação aos motoristas? Porquê é que acharam que era relevante, importante, e qual era o retorno disso? Tomamos uma decisão, talvez das muito arriscadas, não ou mais, mas muito arriscadas. Nós, depois de termos apanhado o susto com a Nova Obra, que faliu e ficamos sem negócio, tinha 80% do negócio nosso, focámos-nos muitíssimo na pré-fabricação industrial, de armazéns, de edifícios. A sede da Luís Simões é um edifício pré-fabricado, só para dar uma ideia, tem 3 pisos, mas é um edifício pré-fabricado. E nós dedicamos muito a isso, mas quando veio o FMI em 84, aquela palavra, aquilo que dizia o professor Hernando Lopes, qual é a palavra que não entendem? Não há dinheiro, não sei se compreendem. As empresas que eram todas públicas, a grande maioria das empresas que tinham importância neste país, tinham sido nacionalizadas, ficaram sem capacidade de atuação, e ficando difícil. E é nesse contexto que nós decidimos ir para a Espanha para procurar uma solução diferente de mercado onde permitisse continuar a trabalhar. Nós tínhamos entusiasmado muito com os transportes especiais e com todos os requisitos da evolução da chegada da AD e desenvolvimento económico novamente, tudo isto e quando vem esta crise, o nosso balanço não estava preparado para deixar de ter trabalho, deixar de receber e ainda pagar as letras que as empresas nacionalizadas não pagavam, mas os bancos também eram nacionalizados e exigiam que a gente lá pusesse o dinheiro. Portanto, estes paradoxos já tinham adquirido. Estes paradoxos existiram. Um momento difícil. E, obviamente, que havia aqui uma intenção deliberada de fazer desaparecer as empresas. Bom, resumindo, resistimos mal, com muita dureza, mas aprendemos muitas coisas com isso. Portanto, a primeira coisa que talvez aprendêssemos foi: não sabemos gerir. É aqui que surge o ISCTE, primeiro eu e depois o Lionel e o Jorge.
um curso que havia para PMEs de gestores, uma coisa parecida com os MBAs de agora. Portanto, o seu pai tinha razão. Começamos a perceber que não saberíamos muito bem gerir operações, mas não tínhamos capacidade de gestão de recursos, de meios, de balanço e das questões mais que uma empresa daquela altura tinha que começar a ter, ou já deveria ter, e nós não tínhamos. Estamos agora no negócio da logística a passar para mais uma nova geração de sistemas de informação, que oportunamente vai ser mais ou menos público, mas que vai atualizar ao ambiente digital das exigências da próxima década, e vamos transformar essa área. Já toda a organização está quase toda no ambiente digital, estas também, porque não estariam aí os meus clientes do mundo, mas o problema que se coloca é de que precisamos de passar para um estádio diferente. Não é ser igual ao que os outros têm, eu espero que os outros depois levem 10 ou 15 anos a chegar lá. O tema da formação que há pouco colocou dos motoristas e a formação profissional, havia um problema grave. O motorista conduzia no intervalo de fazer uma carrada de outras coisas, porque os tempos de condução eram muito pequenos. O motorista carregava e descarregava os caminhões todos, e também às vezes ia ajudar na horta onde fosse preciso. Portanto, isto não era uma coisa que o motorista, a função motorista... Não era uma profissão... A profissão era de motorista... Sim, mas não fazia só aquilo. Isso incluía uma carrada de outras coisas. Mas a verdade é que era preciso atualizar-nos verbal e com conhecimento para trabalhar e dialogar de informação e de estar e de se relacionar e de formalizar de acordo com exigências que nos estavam a ser colocadas. Isso, no fundo, era aprofundar a profissionalização das atividades. José Luís, já agora, como é que nos pode contar como é que é a passagem, no fundo, de uma empresa de transportes, que vocês foram durante muitos anos, para um conceito de ópera de logística? Ou seja, quando é que começam a ver essa transformação de passar a ser só, entre aspas, um transportador para fazer algo mais de logística integrada com os vossos clientes? Em que altura e como é que esse passo é pensado e porquê, no fundo? Eu devo, antes de mais, dizer que, mais uma vez, havia o problema da necessidade. Não fazia falta nenhuma um operador logístico em Portugal antes disso. Porque, para ter uma ideia, as fábricas de Coimbra ou do Porto iam distribuir com caminhões ou Algarve. Com frota própria. Porquê? Porque não havia autorização de veículos de longo curso, nem esse serviço estava instalado. Havia uma definição de porta a porta que era para as coisas mais ou menos pessoais, domésticas e algumas industriais, mas poucas. O negócio em si tinha estas limitações. Bom, mas com o desenvolvimento trazido agora já com a dinâmica de integração na Europa, de toda esta questão, desde cedo, voltando aqui um bocadinho atrás, desde cedo, começamos a frequentar as feiras que se faziam na Europa e depois víamos a moderna distribuição, Intermarché, Carrefour e tal. Eram empresas que estavam para a Europa, Tesco e outros mais, estavam para a Europa e isso vai chegar a Portugal. Portanto, mais ou menos, vai durar mais ou menos tempo. Luís Simões, enfim, bateram... E um dia, numa feira, estávamos numa feira de transportes, de caminhões, a feira era a feira do automóvel, mas tinha uma divisão de caminhões. O que eu quero dizer é que estou num stand e está a passar um filme que se chamava Quilómetro 92. E esse filme, que era produzido para a Iveco, que mostrava como é que os holandeses e belgas iam, e os italianos iam ficar com o mercado francês, que, como sabem, era já o único da Europa que era absolutamente condicionado e regulado, inclusive as tarifas. Não é? Tinha TRO, tarifa obrigatória, e isso estava todo o mundo a querer invadir França, ocupar o espaço, porque, passados estes anos todos, não sei se ainda temos o valor que havia naquela altura. Porque não era que ganhassem muito, é porque eram ineficientes. Aquilo teve uma origem interessantíssima, quando na saída da Segunda Guerra Mundial se acha que a Europa se vai reconstruir com caminhões, e não só com caminho de ferro, só quem fez foi a França.
E isso montou uma estrutura para poder dar suporte. 30 anos depois, e que a comunidade europeia a desenvolver-se, desadaptou-se. Claro. E levaram um bocadinho de tempo demais a sair disso. E está a passar o vídeo e vejo um senhor holandês a dizer isto, e depois vejo um senhor da Coca-Cola a dizer que os operadores de transportes tinham que se tornarem operadores logísticos para fazer estas questões. E vem um senhor da Procter & Gamble a dizer que nos Estados Unidos fazemos isso há 10 ou 15 anos atrás. Eu paro e digo ao Lionel e ao Jorge, vocês sigam com a comitiva, que era uma comitiva, eu vou ficar aqui e vou tentar perceber isto. E fui tentar visitar a Danzas na altura, porque era uma empresa que tinha operações logísticas na Gare ao Nord, e fui visitar outras empresas e quando chego a Lisboa, 2 ou 3 dias depois deles, disse-lhes, nós temos que pensar, porque há aqui uma realidade distinta. Estávamos em 88, 89. 2 notícias boas ou más, como queiram. Primeira, isto vai para aí, e a ideia de que os transportes vão ser conduzidos por alguém que vem num avião em primeira classe, instala-se nas Amoreiras e abre não, instala-se num hotel de 5 estrelas e instala-se nas Amoreiras e passa a contratar-nos para fazer a operação toda, portanto ficando com a margem, era uma definição que trazia muito claro, ou passamos para esse estádio e somos o operador de referência, ou deixamos de ter relevante e vamos ser subcontratados. Uma parte importante, se quer olhar para as estatísticas e para a quantidade de operadores que existe na Península Ibérica, foi isso que aconteceu ainda hoje. Portanto, os grandes operadores não são ibéricos, com exceção da Carreiras e da Luís Simões, os restantes operadores são de multinacionais ou de fundos de investimento. O que é que aconteceu? Decidimos que um disparate, absolutamente loucura. Não temos condições, não sabemos fazer isto. Vamos abrir um escritório aonde? No World Trade Center. Um escritório do World Trade Center, uma empresa de transportes, em Lisboa. Era ali no cruzamento da Avenida do Brasil com o Campo Grande. E contratamos um engenheiro para tratar disto. Não sabíamos e precisávamos de conhecimento e precisávamos de um espaço diferente. E quando entendemos o que era, fizemos um trabalho, um plano, todas aquelas questões relevantes já com conhecimento, e havia a oportunidade de 2 grandes clientes, como era a Unilever ou a Procter & Gamble, e entendemos que isto só se fazia se estivéssemos associados a uma empresa relevante. E convidamos a FDS a fazer parte da empresa. Essa FDS teve 40% de Distribution System, mais tarde foi vendida à Mike Mikles, mas essa empresa ficou com 40% de DLS, que era a empresa que foi criada para isto no Grupo Luís Simões, e tínhamos lá uma cláusula de put and call que nos permitia que, se um fosse vendido, o outro compraria por um escudo. Portanto, que era o dinheiro que havia. Eles foram vendidos e foi exatamente isso que aconteceu. A gente comprou por um escudo, mas ainda hoje somos amigos das pessoas com quem tivemos essa relação. Portanto, e é nessa altura que no World Trade Center nasce a DLS, que permitiu abrir um armazém, primeiro que nada, de 1000 metros quadrados em São João da Talha, depois de 5000 metros quadrados em São João da Talha, depois a Tertir em Alverca, fomos abrir 2 armazéns da Tertir em Alverca, tivemos 3 armazéns no Porto Alto, 2 em Loures, e um dia juntamos aquilo tudo para abrir o Carregado, e onde abrimos o armazém com 30 mil metros, mas isto tudo que eu vos estou a dizer cabia em metade do armazém. Outra decisão difícil. Fazemos metade ou fazemos todo? Aí o Lionel foi claro. Isto faz tudo. Depois logo se vê. E a gente vai encher. A gente vai encher. É interessante. Aliás, essa infraestrutura que abarcou todas as outras e que abarcou todos os outros centros foi disruptiva na altura. Porque sim, tecnologicamente, tinha um grau de automação assinalável, não é? Nós em Portugal só tínhamos 2 armazéns cobertos por Wi-Fi, que era o de Modis, Continente, sim, e o nosso. Eram os únicos armazéns que tinham. A empresa convida, junto com o Marcos Santos, da Sonai, que se recordam com certeza, forçou-se os senhores da ZET a virem a Portugal e instalarem uma coisa de Wi-Fi. José Luís, já agora que tocou nesse ponto do retalho, o que é que
o que é que o retalho, no fundo, também veio trazer a Portugal neste sentido para as empresas de transporte, para os operadores logísticos? O retalho veio acelerar para que esses prestadores de serviço se desenvolvessem, pudessem dar uma resposta diferente antes do retalho ter o impacto que teve nesses anos? Isto não começou nada bem, como a maior parte das coisas, porque há o problema do conhecimento, adaptação da cultura, disto tudo. Eu não sei se recordam, mas chegamos a estar 3 dias para entregar uma palete num supermercado, certo. ou num hipermercado. Mas é só para dizer que isso no princípio foi mau, correu mal, perdia-se muito e os transportadores não estavam nada vocacionados para isto. E não tinham esse conhecimento. É aí que a gente tem que estar. Há aí uma necessidade brutal. Isso é de uma ineficiência estúpida. Ainda hoje existe um bocado, mas era uma ineficiência estúpida e é preciso superar isso. Vamos falar com as pessoas e tal. De qualquer forma, houve aqui uns passos importantes e a moderna distribuição contribuiu significativamente para a integração dos operadores logísticos em Portugal. É com a SONAI, de alguma forma, que a gente cria, dá a dimensão, desenvolve a Aplog, porque a Aplog é inicialmente instalada no Porto de Lisboa, para fins portuários ou transitários, e ninguém percebeu o que era aquilo, a da altura leva-se para da Amadora, eu não me lembro agora, junto com a Associação Portuguesa da Qualidade, e é aí que se instalam, e com situações um bocadinho adversas daquela época, mas foi possível dar dignidade. O que me preocupa hoje é de que podemos estar num estádio semelhante a esse, em que era preciso grandes soluções bem diferentes das que tínhamos. Para isso a Aplog fortalecia o conhecimento, mas tínhamos uma vantagem, como quem dominava o processo era a indústria, e os engenheiros sabiam que não sabiam fazer disto, sabiam, claro, que era preciso aprender. O problema é que agora são entidades corporativas de compras ou de marketing ou comerciais que não têm ideia como é que isto se faz e, como tal, acham que sabem tudo. Não sei se compreende. E não precisam de aprender. E esse é o grande desafio da Aplog. Perceber isso e como é que se pode encontrar soluções que sirvam estes tempos. Porque essa foi uma realidade onde a Aplog foi muito útil pela transformação do conhecimento que vinha do processo puramente industrial e se chegava até à loja ou até à casa das pessoas e a passar-se por um circuito, por modelos diferentes de distribuição com diferentes canais. José Luís, numa atividade como é a dos transportes, mas sobretudo da logística, em que é altamente competitiva, onde o preço, o custo e o serviço são fatores determinantes, como é que se pode acomodar a necessidade imperiosa de aquisição e de investimento em tecnologia quando as margens de rentabilidade são tão curtas? Ou talvez por isso. Eu creio que estamos nós instalamos o primeiro armazém automático em 2008. Já passaram 17 anos desde o primeiro automático. E tivemos 3 anos no projeto, a tentar desenhar o projeto até que se decidiu fazer o armazém automático. Portanto, não se tratou de Ficamos a saber que sabíamos relativamente pouco de como deveria funcionar um sistema preditivo, porque depois não podíamos ir mexer no armazém nos anos seguintes. Tínhamos que criar um armazém capaz de poder responder a picos de procura e a adaptar-se a atividades de mercadorias diferentes, não todas, mas acho que fossem possíveis, e garantir que tivesse capacidades de resposta em tempos reais. Quase sempre foi assim. Já sabemos que nestas coisas tivemos processos de necessidades de ajustamento, mas sim, o Interposto ainda hoje cumpre a sua missão. E para ter uma ideia, são 20 portas, e comparado com o outro que tem 105, tem 2 vezes mais mercadoria e 3 vezes mais movimento que o outro, e funciona com apenas 1/5 das portas. O que quer dizer que as portas rodam. E com menos fator humano. E o fator humano foi uma opção de raiz. Nunca vamos automatizar tudo. Tem menos recursos, porque a operação se concentra e se torna disponível, mas quando o armazém é muito grande, há muita ineficiência e há muitas pessoas a fazerem coisas que não acrescentam valor.
Essas foram automatizadas. O picking, a recepção, a expedição, aquilo que implica conhecimento, controle, sensibilidade, isso não é fácil de automatizar, sendo automatizável, não é fácil de automatizar, e fez-se e continua a fazer-se ainda hoje manual. As restantes operações de armazenagem, provisionamento, preparação, gestão de estoques, tudo isso se tornou automatizado e automático e ainda hoje funciona. E depois, uns 10 anos depois, abrimos o centro, que ainda hoje é o maior centro de um operador logístico na Europa, multicliente, em Guadalajara, com capacidade para 240 mil paletes o triposto todo, sendo que o armazém automático tem capacidade para entre 80 e 90 mil. Eu digo 80 e 90 porque depende de critérios de precaução. Há produtos que precisam... etc. Há produtos que precisam se tem um fluxo muito grande, ele entra muita mercadoria, tem que ter espaço para poder entrar essa mercadoria. Já agora um detalhe no armazém automático, tínhamos uma preocupação, 3 preocupações, eu vou falar só de uma das 3 preocupações, que era, ele tem que ter absoluta flexibilidade para ser mais competitivo de qualquer outro armazém. Aqueles que conhecem um pouco da logística, sabem que não é possível gerir estoques com um produto a entrar sem que se faça a alocação um local e depois se faça a preparação de expedição. Claro. Isso, o melhor fazia-se em 2 ou 4 horas, e o que era seguro era fazer num dia. O que é seguro era fazer num dia. Os que faziam 2 ou 4 horas seriam mais os armazéns de distribuição, também tinham margens mais altas de erro, ou de diferença de estoque no final, mas nós não podíamos ter essa situação, garantíamos ao dia. E nós dissemos, isso tem que ser inferior a 1 hora. Tem que ser inferior a 1 hora. A gente tem que poder disponibilizar um produto 1 hora depois de entrar no armazém. Isso é possível hoje, 14 minutos depois. Fantástico. Portanto, o mercadoria entra 14 minutos depois para estar a sair para expedição. José Luís, a tecnologia hoje é incontornável e a automação na logística parece-me ser um caminho que não tem retorno. É mesmo por aí, porque aumenta a eficiência, aumenta o desempenho, a margem de erro diminui substancialmente, mas quer dizer, há sempre o fator humano ali, de alguma forma. Mas esse é um fator humano, é uma mão de obra de alto grau de profissionalização. O conhecimento tem que ser outro do que era e, se calhar, a atualização desse conhecimento é uma coisa permanente, é uma formação permanente. Existe, na sua opinião, não estou a falar agora de Luís Simões, existe, na sua opinião, no mercado português, a consciência nas empresas dessa necessidade, por um lado, da automação e, por outro lado, da necessidade da formação aprofundada dos colaboradores? 2 questões diferentes, bem diferentes. Eu diria, isso é o caminho, portanto, o desenvolvimento tecnológico e da automação para satisfazer as exigências que os mercados estão a ter, com as dinâmicas que estão a ter, parece indiscutível. Vamos nesse caminho. Começamos há vários anos e há décadas, armazéns, há décadas. Mas o tema da qualificação das pessoas é um problema. Recorda-se, se calhar, que nos anos 90 nós alimentamos um prémio no ISCTE para a cadeira de logística de uma licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial, não é? Cadeira de logística. Não sei se estão a ver a ideia, não é? Porque nenhuma universidade tinha nenhum curso para esta área de logística, que até era relativamente sexy. E muito menos para motoristas ou para gestão de turistas. Portanto, não sei se esta formação para trabalhar com equipamentos altamente mais sofisticados, sejam eles nos caminhões, sejam eles nos armazéns, existem pessoas mais preparadas para o fazer. Os ambientes que é preciso trabalhar, os erros que se podem cometer agora têm muitíssimo mais impacto do que tinham na situação anterior. E se a automação vai exigir, ou está a exigir, que as empresas se atualizem, e algumas estão a resistir muito, também temos áreas em que tem mais, disponível apetência e outras menos. E outras menos. E também há problemas de escala, portanto,
Não é a mesma coisa fazer um armazém automático no carregado, onde as massas críticas permitiam fazê-lo, do que fazer na Guarda, ou no outro lado qualquer. A Guarda era um propósito, também não temos hoje tempo, mas um dia fomos fundadores com a Câmara da Guarda da plataforma logística da Guarda, de iniciativa empresarial. Que tínhamos acordado que em 3 anos aquilo estava disponível, 10 anos depois a gente já tinha mudado de cena. Aliás, onde existe um dos poucos parques rodoviários, não é? Que usamos. Que eu sei que usam, e dos melhores que o país tem. Portanto, o que me parece a mim é de que a formação das pessoas é absolutamente determinante, mas também no recrutamento. Quer dizer, se podemos... você recruta um analfabeto, a primeira coisa que tem que fazer é ensiná-lo a ler. Quer dizer, a exigência no recrutamento é muito Eu recrutei analfabetos nos anos 60, não sei se compreende. Sim, mas era o que era preciso e era o que havia também. Está disposto a ir aprender a ler? Esse é que é o ponto. Sim, eu quero ir aprender a ler. Então, vamos tratar disso. É dos nossos. Vamos tratar. No sentido mais básico do tema. Sim. Tem ideia qual é o grau de analfabetismo que Portugal ainda tem hoje? Quase 10%. Portanto, estamos na Europa, no século XXI, no ano de 2025. Compreende? Esse tema é ainda crítico. Hoje é crítico. Não é já crítico para as empresas, porque as empresas, por natureza, têm todo o direito de não poder admitir uma pessoa que seja analfabeta, porque hoje não há tempo nem condições para poder fazer isso, mas são analfabetos digitais. E esses, vou dizer que me preocupa muito. Porque muitos ficam excluídos do mercado, com muitas responsabilidades, são com funções de responsabilidade, e há muitos alfabetos digitais porque acharem que têm um telemóvel na mão, já são digitais. José Luís, estamos a caminhar para o fim do nosso tempo. Como é que antevê a questão da energia, neste caso para esta indústria? Como é que se diminui o peso e a dependência? De 2 coisas. Começando pela logística, o armazém do carregado, quando arrancou em 97, nunca teve um motor de combustão interna dentro do armazém. Foi sempre elétrico. Todos os armazéns da Luís Simões só têm motorização elétrica dentro. E as principais unidades da Luís Simões estão a ser instaladas progressivamente com painéis solares para poder garantir autonomia. É nosso objetivo em 2030 ter um nível que eu agora não tenho aqui presente qual é, mas um nível de cobertura de autonomia de impacto dos centros. Quanto aos caminhões, vamos ter necessidade de tração, vamos ter necessidade de energia, seja ela produzida por carburante, ou por carvão, ou por gás, ou por outra questão qualquer. Pode ser elétrica, pode ser painéis solares, pode ser eólica, pode ser outras coisas. Mas, tendencialmente, os veículos vão ser elétricos. Não, tendencialmente. Depois, são alimentados aqui a hidrogênio, pode ser para as viagens mais longas, nomeadamente, e com menos risco, e as cidades podem ser alimentadas com veículos de distribuição urbana absolutamente elétricos. Mas a motorização elétrica vai acontecer. Vai ser rápida? Não vai. Até porque temos um novo presidente dos Estados Unidos que diz que há que furar, não é? Portanto, temos que ter mais petróleo. Mas... José Luís, já agora, já falámos um pouco sobre tecnologia. O Grupo Luís Simões sempre foi, dentro deste setor, pioneiro em muitas, já deu o exemplo do armazém automático e muitas outras coisas. Acha que todas estas coisas que foram feitas por vocês ao longo dos anos foram muito importantes para, por exemplo, se afirmarem no mercado espanhol? Bom, esse tema é um tema delicado. Chegamos à Espanha, como expliquei antes, em consequência de uma crise em Portugal, por isso começamos a fazer transportes de e para a Espanha, mas nunca tivemos agentes aí, sempre vendemos localmente. Com todos os contextos das ETAs dessa altura, porque a gente agora acha que isto é tudo porreiro, mas nos anos 80 tínhamos 5 grupos terroristas na Península Ibérica, 5, 2 em Portugal, já agora, que matavam, que se fartavam. Já agora, um detalhe, e alguns colegas meus foram presos e tiveram sequestrados durante meses, não anos, mas meses, e esses anos foram anos de grande complexidade. Ir para a Espanha, que estava num estado de desenvolvimento bem diferente do nosso, diria, tínhamos uma vantagem nos anos 70 que perdemos, e Espanha tinha
condições de motorização, inclusive de armazéns e tudo mais, não era mais evoluído que o nosso. A falar dos anos 80, 70, 80. Quando vem os anos 90, a Espanha dá um grande salto, adaptando-se mais rapidamente. Eu acompanhei. Se um dia puderem visitar o Armazém do Corte Inglês, é talvez o maior museu logístico da Europa, porque estão os primeiros armazéns dos anos 60 ainda lá estão a fazer outras coisas, mas lá estão com as tecnologias dessa altura e são úteis. Uma coisa bem feita. E hoje tem 500 mil metros de armazéns, ou 400 e tal mil, uma coisa parecida com isso. É um mundo grande. O que é que nos permitiu chegar, quando tivemos esse conhecimento dos anos 80 e mesmo no início dos anos 90 com os transportes, percebemos isto não se pode vir abrir aqui uma coisa pequena. E fomos comprar uma coisa pequena que era um spin-off de uma empresa. Trazia negócio, traziam 2 ou 3 clientes, trazia uma rede de distribuição. E com isso montamos a base. Mas percebemos melhor que tínhamos que reforçar a estrutura corporativa, estrutura de organização, capacidade excedente para ir instalar soluções que as multinacionais estavam a fazer o mesmo, vindos de Inglaterra, de França, da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, estavam a instalar no terreno. Portanto, porque não havia disponibilidade, as pessoas não estavam de nada disponíveis para trabalharem nestes ambientes. Portanto, foi determinante sabermos do que estávamos a falar, de termos clientes estruturais em Portugal que davam boas referências sobre a nossa experiência. Recorde-se que começamos a trabalhar com a Procter & Gamble nos anos 91, para aí assim, e hoje somos o principal operador da Procter & Gamble na Península Ibérica. Também com a Unilever, não ganhando a primeira operação de esterilização, porque fizeram outro tipo de opções, nem a segunda, mas ganhamos a terceira e hoje somos em Portugal e em Espanha e temos talvez também aí o maior operador da Unilever na Península Ibérica e isto podíamos continuar com outras grandes multinacionais. Porquê? Porque tínhamos soluções tecnológicas, soluções de recursos e, como dizia uma das dirigentes da Procter & Gamble, tínhamos atitude, que é a gente, perante uma necessidade, não lhe falava do problema, falávamos-lhe da solução e discutíamos muito a solução. Que é uma coisa que irritavam. Irrita-nos que vocês discutam tanto a solução. Mas, no fim, a gente percebe que vocês faz sentido que estão, porque querem fazer isso bem feito. Há uma frase sua a este propósito, onde o Zé Luís diz que ficamos muito entusiasmados quando o cliente quer baixar o custo e ficamos altamente preocupados quando o cliente quer baixar o preço. Sim, porque são coisas diferentes. E na primeira, nós entusiasmamos no mundo, sabemos fazer isto, temos ideias de como fazê-lo e temos massas críticas para poder acrescentar valor. Mas quando o cliente só quer baixar o preço, e há muita gente que não tem outro meio, às vezes nem sequer sabe como baixar o preço, mas vai ao mercado e põe os concorrentes a baixarem de maneira a fazer. Resultado, quase sempre igual, no final, piora o serviço, perde cota de mercado e o impacto no resultado deles é maior do que ter baixado o custo, que também era possível, de haver mais trabalho fazer. Como sabes, está neste momento a decorrer um novo plano logístico e de transportes a nível europeu e, neste caso, naturalmente, aplicando-se aqui a Portugal. O que é que acha? Como sabemos, estamos a falar da ferrovia, da rodovia, dos portos, enfim, de importações, de exportações, de fluxos, enfim, de muitos temas que têm a ver com este nosso mundo da logística. O que é que, na sua opinião, acha que era importante que esse plano viesse a modificar, a trazer de novo, no fundo, para a próxima década, para o futuro, ou incorporar para o futuro, para podermos ter um país mais logístico e que funcione e mais competitivo a nível, no fundo, internacional? Bom, já não é o primeiro, já houve sim. outras realidades é mais um. Sim, mas eu acho interessante que se faça esses trabalhos, primeiro que nada.
Mas achava muito mais interessante que os implementassem. Não sei se... Porque, bom ou mau, a gente fica a saber o que fazer e como fazer e onde fazer. Portanto, não foi os casos anteriores, que nem ficávamos a saber nem como fazer, nem onde fazer, nem o que nem resultou, quando nem o que deixou de resultar, não é? deixa de resultar, só gera confusão. Portanto, eu diria que, tendo em atenção que somos 10 milhões relativamente pobres à escala europeia, com capacidades de consumo modestos, com capacidades de produção irrelevantes à escala global, temos aqui meia dúzia de empresas que produzem e se contam para o mundo, a cortiça, o papel, quase todos muito contestados, questões que não sabem nem querem, mas se calhar têm as suas razões. Mas a verdade é que temos uns segmentos que contribuem para o mundo, mas nenhum deles expede um comboio por dia ou por hora, como algumas fábricas na Europa. Portanto, o tema do caminho de ferro é estrutural, no meu ponto de vista, especialmente era estrutural com Madrid, para nos ligarmos, as duas capitais estarem ligadas, especialmente por passageiros, mas também os portos estarem ligados com o interior da Península Ibérica, para a relação dos portos para esse fim a que se referiu. Quando se pensa que isto também pode ser utilizado para abastecer a casa das pessoas ou para abastecer as lojas, parece-me tudo mais complicado. Parece-me, se calhar não terei a ver bem, mas parece-me mais complicado. Eu creio que era necessário que houvesse um bom instrumento, que se perceba quando e como vai acontecer, para que as pessoas se concentrem. Voltamos aqui a uma referência de que aquele eixo carregado a Zambuja tem talvez mais armazéns do que o resto do país inteiro, com mais armazéns e mais metros quadrados de armazém e mais área coberta e tecnologia aplicada do que o resto do país. O que me parece é de que a primeira coisa a fazer era estruturar esse, não sei se estruturando as infraestruturas, otimizando as infraestruturas, facilitando, pondo aí uma estação de caminho de ferro a sério, que funcione bem, não é? Tenha capacidade de resposta, tenha um canal ligado para trazer contentores para o barco, pôr aí como se tivéssemos em Roterdão, não é? Que pudéssemos fazer uma coisa dessas. Está bem, não sei se vão pôr isso, mas é pena se não põem, não é? Não sei se compreende a ideia. E creio que vamos ter uma nova realidade, porque parece que nunca vi isto tão entusiasmado de termos um novo aeroporto, também termos uma cidade aeroportuária, que é uma coisa que toda a gente fala, só quem viaja sabe que Frankfurt ou outras cidades da Europa têm cidades aeroportuárias de grande importância, inclusive Toulouse, que não é tão relevante assim, mas é uma zona, um núcleo industrial relevante, suporta o aeroporto, uma zona de atividades industriais que tem uma complexidade logística relevante. O que é que me parece? Parece-me que faz falta, que é preciso, que tenhamos claro o que é, quando é, onde é e quando é que se vai realizar, e isso vai ajudar, certamente, a que a livre economia de mercado funcione, se isso for permitido. Muito bem. A última pergunta, eu não resisto a esta provocação ao Zé Luís, que é saber a sua opinião sobre o seu maior sócio, o Estado. Bom, temos aí uma relação difícil, porque ao assumir que temos conceitos de princípios de sustentabilidade e de ética elevados, precisamos de manter uma relação correta com o Estado. Pagar os impostos e tal. Depois andam a pedir uma carrada de outras coisas, mas exigiram que primeiro pagássemos os impostos todos. Não sei se são muitos. E muitos milhões. E estou preocupado. Manifestamente. Como não estarei tão preocupado como estava em 75, que acordava de manhã e não sabia se ia para o Campo Pequeno ou se ia para outros sítios, porque havia uns convites um bocadinho estranhos, não é? De uns sítios para onde ir. E não estou tão preocupado quando estava nessa altura, mas reconheço que temos grandes indefinições. Mas eu creio que não há má intenção. Não sabem, ganham poder, mas também não se preocupam em saber. E eu podia dar apenas um exemplo para entendermos isto. Hoje podemos trazer de Barcelona ou de Madrid um duo trailer com
2 semi-reboques, um trator e um motorista até à fronteira, e depois vamos lá ir com 2 tratores e 2 motoristas à fronteira buscar os 2 semi-reboques para Lisboa. Portanto, isto só somos a mortificarmos, quer dizer, a perder competitividade, inclusive face à Espanha, que já tem o modelo instituído, mas não podemos passar a fronteira. E o dual trailer nem sequer é permitido em Portugal. Portanto, estas questões que, diria, terão as suas razões... Esse é um pequeno exemplo. Agora, ter uma matrícula de um caminhão e levar meses para obter... ter o pedido da matrícula e meses para obter a matrícula do caminhão ou vistoria é absolutamente incompreensível. Quando em Espanha a gente faz isto numa semana, ou em 2 no máximo. Não sei se estão a ver a ideia. Portanto, existem muitas pessoas que precisam de ocupação, mas acima de tudo eu creio que não sabem, nem procuram saber. Não sei se... E não me digam que é toda a gente assim, que eu conheço imensa gente na administração pública que são competentes, pessoas muitíssimo competentes e tive experiências muitíssimo interessantes com pessoas que encontrei. Mas a generalidade não é essa. Esse é que é o problema. E, portanto, é o sistema que não é eficiente. É o sistema que não é eficiente e não é o problema das pessoas. Não consigo falar de coisas que eu não sei, porque eles falam coisas que depois eu não consigo perceber, porque no dia seguinte diziam outra coisa, que não era a mesma coisa que aquela, era outra e tal. Nas empresas isso não funciona, não vende. Se chegar assim a dizer isso aos clientes, os clientes não compram. A gente aqui vai continuar a votar neles. Bom. Muito bem. Chegamos assim ao final deste primeiro Just in Time, o podcast da Applog sobre supply chain e logística. Resta-me agradecer ao José Luís Simões a sua disponibilidade, a sua simpatia sempre, que é permanente, mas também a sua partilha em dar as suas opiniões e as suas visões sobre estas questões que aqui falamos. Bem-haja, muito obrigado. Também agradecer ao Afonso o conforto da sua companhia e da sua presença e na colaboração da condução deste debate. Obrigado, Afonso. Muito obrigado. Por último, dizer-lhe assim que pode ter acesso a este podcast na plataforma Spotify e em todos os canais e redes sociais da Applog, onde contamos com o seu like e a sua partilha. E Just in Time. Até breve.